Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui que eu tava muito afim de falar sobre ele. Durante a minha leitura eu já tava pensando em como eu iria abordar certos assuntos que ele traz aqui no episódio do Bookcast. Então eu tô com uma lista de coisas. Eu acredito que vai ser um episódio um pouco mais demorado, um pouco mais longo do que os outros, mas eu acho que vale a pena, porque esse livro tem muita coisa, tem muito conteúdo. Obviamente eu não vou abordar todos os conteúdos aqui, esse não é nem o intuito do Bookcast. O Bookcast é a gravação da minha opinião sobre o livro. Eu dou aqui algumas informações sobre ele. Às vezes, talvez, eu vou muito com cuidado, né, para não dar nenhum spoiler nem nada, mas esse livro aqui, por não ser um livro de história nem nada, eu acho que eu posso falar mais informações, e esses livros de autoajuda / não ficção acabam sendo episódios mais longos, né? Mas mesmo assim eu não entrego todo o ouro aqui no episódio do Bookcast. Eu só imagino que eu queira aguçar uma curiosidade do ouvinte para acabar lendo o livro que eu tô falando aqui. Que tomara que seja o caso desse livro, caso você tenha interesse nesse assunto, né? Mas, enfim, tava muito afim de gravar esse episódio, de conversar sobre esse livro, e agora finalmente estamos aqui para fazer isso. Antes de mais nada, quero agradecer pela sua audiência, por estar ouvindo e assistindo aí o Bookcast. A gente tá no YouTube em vídeo e também no Spotify em vídeo. Então no YouTube é youtube.com/bookcastoficial. E a gente tá lá no Instagram também, @bookcastoficial. Me siga lá pra, enfim... Eu sou péssimo em postar, eu sempre falo isso aqui, mas mesmo assim a gente tem uma conta lá, e também tem o meu Instagram pessoal, @DiegoSgon, é onde eu posto lá meu dia a dia, também posto coisas de livro. Eu até tô pensando seriamente em centralizar tudo no meu Instagram pessoal, porque eu acabo não postando muito no @bookcastoficial, mas enfim... eu quero passar a ficha técnica desse livro aqui e depois vou entrar mais no detalhe do porquê que eu curti tanto essa leitura. E vamos lá, sem mais delongas, vamos falar da ficha técnica desse livro aqui. O nome do livro é A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramam nossa mente e nosso mundo. Então essa é meio que a tagline do livro. O nome do livro é A Máquina do Caos. Ele tem uma capa muito bonita, super bonita aqui eu acho que é a mesma capa da edição gringa. Ele é americano, o livro. O autor desse livro é o Max Fisher, que é um repórter do New York Times. Inclusive foi finalista do prêmio Pulitzer sobre a reportagem que, digamos assim, originou a escrita desse livro, né? Então... agora a próxima informação da ficha técnica é super relevante, né? O ano original de publicação é 2023, então ele é um livro super recente. Ele aborda vários aspectos atuais da questão da rede social como um todo, né? Depois eu vou entrar mais no detalhe. A editora dele é Todavia, e o livro contém 512 páginas, então... Pela quantidade de páginas, tu já pode ver que a minha fala do começo ali de que não é um livro, são muitas informações dentro desse livro. Obviamente, um livro de 500 páginas ele vai ter bastante informação, mas tem algumas pedras angulares, digamos assim, que o autor ele fala de vários fatos, mas essas pedras angulares, esses fatores acabam sendo uma linha de narrativa que ele conduz durante o livro, né? Bom, o nome do livro ele é bem direto ao ponto, né? A Máquina do Caos, como as redes sociais reprogramam nossa mente e nosso mundo. Deixa eu confessar pra vocês, tá? Quando eu peguei esse livro, eu tava com um desejo, digamos assim, do que esse livro fosse, assim. Pelo título e pelo resumo que eu li ali na Amazon e tal, eu entendia que o livro era sobre como as redes sociais impactam, digamos assim, a tua produtividade no dia a dia, sabe? Quantas horas a pessoa passa, sei lá, no Instagram ou na timeline ali de qualquer rede social, em vez de ser produtivo. E esse tempo que ela tá passando na rede social, o quanto isso impacta a saúde mental dela, os objetivos que ela quer alcançar. Enfim, eu achei que esse livro ele fosse muito mais centrado no indivíduo, e não no outro assunto que ele acaba sendo centrado. Então, ele traz esses aspectos, sim, de que a rede social ela é feita, ela é criada e o design dela é como se fosse uma máquina caça-níquel.
Então, tu fica ali constantemente querendo atualizações, por isso que tu abre o aplicativo, digamos, pegar o exemplo do Instagram. Toda vez que tu abre o aplicativo do Instagram, vão ter postagens novas lá. Então, pode ser postagens que aconteceram agora há pouco, podem ser postagens que aconteceram há 2, 3 dias atrás. Tanto é que se tu ficar 2, 3 dias sem entrar no Instagram, quando tu entra, ele vai ranquear todas as principais postagens, digamos assim, que aconteceram nos últimos dias das pessoas que tu segue. E mais especificamente sobre o Instagram, ele acaba te indicando perfis parecidos com o que tu curte. Então, nem precisa seguir para aparecer uma postagem de algum determinado perfil ali na tua timeline. Então, eu achava que esse livro fosse realmente com o olhar do indivíduo e como a rede social impacta o indivíduo. Mas o livro aqui traz uma visão muito mais ampla de como a rede social acaba impactando nossa sociedade. Obviamente, impacta o indivíduo, que esse indivíduo, por algum motivo, acaba se transformando utilizando a rede social, e o que acaba impactando a sociedade. Mas eu pensava que ele iria ser muito mais parecido com aquele livro que eu já trouxe aqui no Bookcast. Eu acho que nos meus primeiros 5, 6 episódios eu trouxe ele, que é o do Adam Walter, que é o... Agora eu não vou lembrar o nome do livro, mas ele é um livro que realmente fala de como a rede social é criada para ser viciante, sabe? E ele impacta... o autor nesse livro, ele acaba centrando muito o impacto no indivíduo. Aqui o Max Fischer, ele decide falar de como a rede social impacta a sociedade como o outro. Então, aqui eu anotei alguns pontos aqui, né? O livro mostra o papel das redes sociais no mundo atual, né? Mostra exemplos de como essa ferramenta tem o poder de impactar desde como nos sentimos no dia a dia, até causar revoluções políticas e culturais no mundo todo. Como eu falei, esse livro, por mais que tenha muita informação, ele tem algumas pedras angulares aqui de assuntos. Um dos primeiros assuntos, não um dos primeiros, mas um dos assuntos bastante abordados aqui pelo Max Fischer é o algoritmo. E como o algoritmo, que as redes sociais estão usando, ele é treinado para justamente te viciar. Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que o que ele traz, tá? O algoritmo, como eu falei, é abordado bastante durante a leitura. E o algoritmo nada mais é do que uma ferramenta que faz com que o teu engajamento seja maior dentro da rede social. Então, tem uma rede social que tá muito famosa aí, tá bombando, que é o TikTok, que eu não tenho conta, mas parece que o algoritmo do TikTok é bizarro, assim. Tu passa, sei lá, 1 segundo a mais em um determinado vídeo, o vídeo de baixo, já o que tu scrolla para baixo, a princípio, eu acho que é assim que funciona o TikTok, ele já vai ser relacionado ao ponto que tu viu no vídeo anterior. Ou seja, é muito rápido assim, sabe? A aprendizagem que o algoritmo tem quanto os teus desejos e as tuas... o que tu quer ver naquele aplicativo. Então isso faz com que o teu engajamento aumente naquela ferramenta. Porque se tu entrasse no aplicativo e só visualizasse coisas que não teriam tanta satisfação, tu não tiraria tanta satisfação, tanta dopamina daquilo... Obviamente, tu não iria ficar 1, 2, 3 horas no aplicativo. Só que o algoritmo, ele justamente foi criado para que tu fique no aplicativo o máximo de tempo possível. Ficando no aplicativo o máximo de tempo possível, tu vai ser mais impactado por ads, então, tipo, por propagandas. Se a gente pegar o YouTube, por exemplo, o YouTube, quem não tem o YouTube Premium como eu, a cada vídeo é uma propaganda antes do vídeo, sabe? É como se fosse a televisão, assim. E daí tu fica, e claro, quanto mais vídeos tu assiste, mais propagandas tu vai assistir, e mais as marcas que estão pagando para aparecer aí nessa propaganda, mais essas marcas vão acabar pagando para YouTube, para Google, para as empresas que gerem essa rede social. E aí a máquina vai girando. Então, ele traz que o algoritmo, ele tem esse poder, assim. Foi-se o tempo que a gente entrava em rede social sem algoritmo, né? Que é um ponto que ele aborda aqui também, que seria talvez interessante a gente voltar para esses primórdios, onde a gente só conseguia ver postagens de amigos, né? De pessoas que a gente está seguindo, ou seja, comunidades que a gente esteja seguindo, a gente só conseguiria ver essas postagens. Mas não, com o algoritmo ele dá o poder de te sugerir conteúdos de N pessoas, de N coisas relacionados aos teus interesses com base no teu comportamento daquela ferramenta. Então isso é bem abordado aqui. Só que tem uma questão aqui do algoritmo que o Max Fischer, o autor, acaba abordando, que é muito interessante. O engajamento, ele muitas vezes acontece
relacionado a conteúdos extremistas, digamos assim. E aqui é outro ponto que o livro aborda bastante, que é a parte política da rede social, né? O que acontece? O que ele mostra aqui? Ele mostra que a rede social ela é movida por pessoas se engajando. Então, se tu posta alguma coisa que tenha comentários, é muito provável que essa publicação vá aparecer para mais pessoas porque ela tem mais comentários do que talvez uma outra que tu tenha postado, um outro post que tu tenha feito que não tenha muito comentários, muito likes. Então, ela mostra que, o algoritmo, ele curte conteúdos que geram atividade, seja like, seja o compartilhamento, seja o comentário. Também o livro mostra aqui, e aqui é uma sacada muito foda, que com base em pesquisa, obviamente, eles identificaram que principalmente conteúdos que não são lugar comum, assim, que não são do conhecimento médio, digamos assim, eles acabam tendo um maior impacto de engajamento, tanto das pessoas que defendem esse ponto, quanto das pessoas que não defendem esse ponto. E aqui ele traz um exemplo muito interessante, que é sobre conteúdos de política, mais especificamente conteúdos anti-vax, que aconteceram durante a pandemia, até pré-pandemia. Ele cita alguns exemplos assim de comunidades que acabaram se tornando anti-vax, muito devido ao Facebook. E o que ele mostra nesse exemplo? Assim? Digamos que um anti-vax poste uma postagem lá que a vacina é coisa do mal, é coisa do governo para controlar e tal, para fazer com que as crianças se tornem autistas, enfim, coisas que esses anti-vax acabam gerando, né, de boatos, né, famosa fake news. Esse post, ele é mais provável que gere engajamento. Por quê? Porque ele é tão fora do comum, ou seja, quem não concorda com aquilo provavelmente vai comentar, tipo, porra, como assim tu tá falando que vacina é coisa do governo chinês para colocar chip e nos monitorar? Como é que tu consegue falar isso? Tem dados para comprovar? Ou seja, esse post ele gera uma reação de quem não gosta, de quem é contrário àquela opinião, de tão errada que ela é, digamos, e também vai gerar engajamento das pessoas que concordam com aquilo, porque é um ponto tão extremo, entende? É um ponto, tipo, tão fora da curva, tipo, como assim? Anti-vax, sabe? E esse post, ele acaba ranqueando, entendeu? Porque ele tem mais engajamento daquela galera que não concorda, que é tipo, meu Deus do céu, o que tu tá fazendo? Tá propagando essa opinião de merda aí. E também da galera que, tipo, concorda que são poucas pessoas, mas que elas são, digamos assim, elas falam em volume alto, digamos assim, sabe? Então esse post que talvez sem o algoritmo ele não fosse tão ranqueado, porque pessoas não teriam muito interesse e tal, pelo algoritmo ele acaba sendo ranqueado porque, o algoritmo estuda. Isso daqui tá gerando bastante engajamento, tem bastante gente comentando, eu vou ranquear ele lá para cima para que o engajamento do meu usuário seja maior, porque, obviamente, o algoritmo, ele, como eu falei, ele preza pela permanência do usuário na ferramenta. Então, é bizarro que quando tu começa a olhar para isso, tu começa a entender que a rede social, ela não compete só com outras redes sociais, ela tá competindo pela tua atenção, sabe? Então, o Netflix, digamos assim, ele é concorrente direto do Instagram, por exemplo. Porque o Instagram, tu passa tempo no Instagram, o tempo que tu tá passando no Instagram, tu não tá passando no Netflix assistindo alguma coisa, entende? Então é bizarro como as redes sociais, elas conseguiram gerar esse tipo de atenção. E no jogo do algoritmo, essas postagens mais extremistas acabam sendo as que ranqueiam melhor, assim. E aí ele traz aqui alguns exemplos, ele trouxe um exemplo específico de uma mulher que estava procurando sobre... Ela estava procurando sobre vacinas, eu acho, no Facebook, alguma coisa assim. Mas eu acho que ela estava procurando sobre os efeitos colaterais de uma certa vacina que a filha dela tomou e tal, não sei o quê. Depois de 2 ou 3 cliques, ela já se viu dentro de um grupo do Facebook de anti-vax. Por quê? Porque o Facebook, entendendo que aquele grupo tem bastante interação, né, por causa desses fatores que eu acabei de falar, ranqueou para ela esse grupo. Talvez você se interesse pelos anti-vax aqui da Flórida, por exemplo. E aí ela achou bizarro, assim. Depois o livro conta que ela
acabou, enfim, estudando mais a fundo esse tipo de como que a rede social, em 2, 3 cliques, eu busquei alguma coisa sobre vacina e eu tô dentro de um grupo anti-vax, sabe? E para aquela pessoa que é mais, digamos assim, frágil intelectualmente, acaba comprando essa ideia, porque tu entra no grupo, tu vê pessoas falando com tanta convicção que, pô, a vacina faz isso com teu filho, eu dei vacina, ele ficou doente, não sei o quê, isso daqui é um chip chinês e tal. A pessoa com intelecto mediano, digamos assim, que é mais suscetível a outras opiniões, acaba comprando essa ideia, acaba entrando no grupo, acaba discutindo com membros da família sobre como é bom ser anti-vax, por que meus filhos não estão tomando vacina e tal. E aí acaba gerando todo aquele problema que a gente já sabe de crianças realmente doentes por não tomarem vacina e tal. E obviamente a pandemia é um exemplo bem claro disso, né? De que pessoas que não tomaram vacina e tal, teve toda essa questão política por trás disso, né? E o livro aborda isso muito bem. Então ele traz aqui, ponto que eu quero dizer aqui, que como conteúdos extremistas acabam sendo melhores ranqueados pelo algoritmo por causa dessas regras do algoritmo de engajamento, sabe? Ele também traz aqui que quando tu começa a entrar, eles fizeram alguns testes no YouTube, por exemplo. E aí tu começa a assistir alguns vídeos no YouTube, sei lá, vídeos de pessoas discutindo sobre política. Não necessariamente de um lado, de esquerda ou de direita. Só que tu começa a entrar nessa toca do coelho, e aqui eles comprovam via pesquisa isso aqui, invariavelmente tu vai cair em conteúdos extremistas. 2, 3 vídeos depois tu tá assistindo vídeo de como que o coronavírus foi uma conspiração do governo chinês para dominar o mundo, sabe? Depois de 2, 3 vídeos, o algoritmo te lança esses conteúdos. Por quê? Porque eles são extremos, eles geram engajamento, aquelas pessoas que são contrárias acabam comentando. Tu pensa, um post, se eu fizer um post hoje falando, bah, vacina é muito bom mesmo. Talvez agora não, mas antigamente, se tu fizesse uma declaração assim, algo como um conhecimento comum assim, conhecimento público assim, de tá, beleza, vacina faz bem. Talvez não iria gerar tanto engajamento se caso eu fizesse um post dizendo vacina é ruim, vacina, você não deve tomar vacina e tal, tal, tal. Então, é essa diferença que ele traz aqui, que ele bota muita responsabilidade no algoritmo, e daí ele traz aqui que as empresas não estão muito... não dão muita atenção aos efeitos do algoritmo, os efeitos, digamos assim, ruins de ter comunidades cada vez maiores de pessoas não acreditando em vacina, por exemplo, é que ele traz que realmente a responsabilidade das empresas acaba não sendo tão... Elas acabam não vendo isso como, beleza, isso daí não tem problema, sabe? Isso é só um dos efeitos da rede social, mas olha quantas outras coisas que a gente atinge de conectar pessoas, fazer com que pessoas se comuniquem, é muito maior do que uns grupinhos aí de alguns bairros se tornarem anti-vax, sabe? Só que daí esses grupinhos acabam crescendo, e até alguns governantes acabam sendo eleitos justamente por essas fake news, assim, que a gente sabe muito bem aqui no Brasil, principalmente, isso aconteceu, né? Então, ele traz aqui a informação do algoritmo que eu achei muito foda, assim, de novo, tudo com base em pesquisa, tudo com base em testes, com base em pessoas fazendo pesquisa sobre e entendendo um pouco mais do algoritmo. Ele aqui traz também algumas pessoas que trabalharam no Google, acabaram saindo da empresa por causa disso, por causa desse algoritmo criado que acaba engajando coisas erradas, digamos assim. É muito bizarro, muito interessante essa parte do livro, né? Aqui, obviamente, com toda essa questão de política, o livro também aborda as eleições de 2016 dos Estados Unidos, onde o Donald Trump foi eleito. Donald Trump, um declarado político de direita, e ele traz também como as redes sociais ajudaram Donald Trump nesse caso, não só pela questão aquela da galera da Rússia lá querendo manipular e tal, mas também dessas postagens mais extremistas tomando mais à frente devido a essas comunidades contrárias a coisas que a gente já entende que a ciência já tinha matado, assim, tipo, a ciência matou a charada que a vacina, sei lá, do sarampo dá resultado. E essa galera começou a pensar que não, isso daí não pode ser, isso daí é coisa do governo e tal, e aí o Facebook
querendo ou não, acabou ajudando o aumento da disseminação dessas pessoas e obviamente, dos governantes que são adeptos a essas opiniões, e aí o resultado foi o Donald Trump sendo eleito presidente dos Estados Unidos em 2016, né? Então, bizarro como isso acontece. Outros exemplos que ele traz aqui também, um exemplo muito interessante, que a rede social, ela não só impacta essa questão política, digamos assim, ela impacta atentados e genocídios ao redor do mundo. Ele traz aqui um exemplo do genocídio causado em Myanmar pelo Facebook, que mostra como o papel das redes sociais muitas vezes é crucial para a criação de acontecimentos, né? Então, nesse caso de Myanmar, eu não vou lembrar muito bem dos detalhes, mas basicamente algumas postagens no Facebook viralizaram de algumas informações. Lá em Myanmar, a princípio, tem 2 povos que acabam historicamente são contrários um ao outro. Se eu não me engano, é devido a religião tá no meio disso também. E, eventualmente, alguns posts começaram a serem feitos com algumas mentiras. Não vou dizer de qual lado aqui, mas alguns posts começaram a ser criados com base em fake news, obviamente, no Facebook, com base no engajamento que eu expliquei sobre conteúdos mais extremos, ter um nível maior de engajamento, esses conteúdos acabaram ranqueando melhor na timeline ali de Myanmar, da galera de Myanmar. E genocídios aconteceram, sabe? Assassinatos aconteceram com base nesses acontecimentos, porque o povo ficou tão puto com essas postagens e tal, que eles começaram a se degladiar, assim, sabe? Isso é bizarro. E aqui ele mostra, mais especificamente nesse caso de Myanmar aqui, que o Facebook, a empresa do Facebook, né? Ele criou, ele decidiu entrar nesses países, assim, muito com iniciativas de aquisição de usuários mesmo, sabe? Então, o povo de Myanmar, como ele é um povo muito pobre, ele só conseguia consumir informações no Facebook. E esse Facebook, se eu não me engano, no começo era não pago, ou seja, o povo de Myanmar não precisava pagar para acessar o Facebook, não precisava pagar a internet, no caso, né? Então isso foi estratégia deliberada da empresa, do Facebook, para atrair mais usuários naquela região específica, sabe? E isso é só um exemplo. Tem outros países, outras cidades que o Facebook também fez essa política, e até depois do livro o autor coloca o Facebook como um dos responsáveis, o principal responsável por esses genocídios que aconteceram lá, para esses massacres que aconteceram de pessoas realmente morrendo devido a fake news no Facebook. Então ele mostra essa dinâmica, né, de tipo, o Facebook vai lá, quer atrair mais usuários, porque mais usuários é mais dinheiro para ele. O povo de uma determinada cidade, às vezes muito pobre, não consegue consumir outros tipos de mídia, e tudo que vê no Facebook vira verdade. Só que nem tudo que tá no Facebook é verdade. Então ele acaba tendo o potencial de criar massacres, assim, que foi esse caso de Myanmar. Então, aqui é só um exemplo que eu estou trazendo, mas o livro, o autor traz outros exemplos de acontecimentos bem parecidos como esse de Myanmar. Então, propagação de fake news acaba sendo a pedra angular para a criação de revoluções e massacres também, né? Isso o autor traz aqui. Outra coisa que o autor traz, que eu achei bem interessante, é que ele traz um acontecimento aqui do Brasil. Então, ele traz aqui mais especificamente sobre o Zika vírus, que aconteceu no Brasil, e mostra que o Zika vírus ele foi propagado, assim, ele foi aumentado com base em fake news do Facebook e do YouTube, mais precisamente. Então, até um dos títulos aqui do capítulo que ele fala disso é o Dr. YouTube. Então, ele mostra o caso de fake news que ajudaram a propagar doenças como hidrocefalia, causada pelo Zika vírus no Brasil. Então, basicamente, ele traz alguns acontecimentos de algumas mulheres indo na clínica, de um povoado, se não me engano, era do Nordeste, era um povoado também bem, bem pobre, assim. E as mães grávidas falando, não vou tomar isso de vacina e tal, porque eu vi no YouTube que isso pode dar isso no meu filho, sabe? E aí os médicos falando, como assim? Tu viu no YouTube? Da mulher falava, não, eu vi aqui, tá comprovado, eu não vou fazer esse tratamento aqui porque eu vi no YouTube que não vai fazer efeito, que isso tudo é uma conspiração e tal. E é bizarro, né? Primeiro tu tá lendo um livro sobre o impacto das redes sociais no mundo, tu vê um impacto em regiões
bem distantes da tua, né? Que, por exemplo, o Myanmar, que é super longe daqui. E aí, do nada, tu se depara com um capítulo sobre o teu país, sabe? É muito, ao mesmo tempo, impressionante e ruim ao mesmo tempo, sabe? Porque tu fica pensando, pô, que merda, né? Isso mostra, querendo ou não, como a rede social ela impacta toda a sociedade. Então, ela impacta uma sociedade super bem desenvolvida e super, talvez, uma das potências mundiais, que é os Estados Unidos, com as eleições, mas também ela impacta regiões super pobres e que pobres de conteúdo, não só pobres monetariamente falando, mas pobres de acesso à informação. Então, tu vê como a rede social ela tem potencial para mudar sociedades, para mudar opiniões, para criar, de novo, massacres, criar acontecimentos históricos assim, tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que aqui o autor decide mais focar nos pontos negativos da rede social, que acabam... Se a gente for falar de alguns pontos positivos, tu pode falar que a Primavera Árabe lá também foi... a pedra angular foi também as redes sociais. Tudo bem, mas eu acho que as coisas ruins que as redes sociais trazem, elas são em proporções geométricas muito maiores do que as coisas boas, digamos assim. Pelo menos é o que eu senti do autor e é o que eu também acredito, né? Outro ponto que o autor traz aqui, que é o caso do Gamergate, que foi um acontecimento lá em 2014, que foi organizado por também portais, digamos assim, de extrema direita, que contra mulheres na indústria gamer. Então, alguns acontecimentos se deram lá nos Estados Unidos em 2014, que esses canais, sites e, obviamente, as redes sociais acabam sendo bastante abordadas também aqui, acabaram criando um preconceito muito grande contra profissionais mulheres dentro da indústria de games. Baseado num acontecimento de uma jornalista, se eu não me engano, que ela teve um relacionamento amoroso com um cara que faz parte de uma indústria gamer e ela fazia críticas sobre jogos, se eu não me engano. E aí, esse caso vindo à tona, né, desse relacionamento, acabou que os gamers de extrema direita falaram, então tu só estava dando opinião boa sobre os jogos dessa empresa específica porque tu estava tendo um relacionamento amoroso com alguém lá dentro. E aí isso acabou virou uma bola de neve, e muitos outros acontecimentos se deram, desde de coisas dessa jornalista sendo totalmente execrada na rede social, até ameaças de morte para outras jornalistas também, para outras profissionais mesmo da indústria gamer. Então, o autor faz questão de trazer isso como exemplo. Aqui, nessa parte específica, eu decidi mencionar aqui, porque ele traz também algumas informações sobre os chans, né? Os 4chans da vida, os 8chans da vida. Para quem não conhece o 4chan e outros sites parecidos, eles basicamente são sites onde as postagens são feitas mais para chocar do que para qualquer outra coisa. Então, as opiniões desses sites, eles acabam invariavelmente em torno de pessoas de direita, de extrema direita, e são postagens horríveis, assim, que tu acaba se deparando se caso tu entre nesse site. São fóruns, né, que acabam sendo postados e tal. Então, também como o algoritmo, postagens com maior número de comentários acabam sendo as melhores ranqueadas, e obviamente para as pessoas conseguirem serem ranqueadas da melhor maneira, elas acabam apelando para postagens super explícitas de vários acontecimentos que eu não vou citar aqui, mas é meio que uma superfície da Deep Web, que a Deep Web, também para quem não sabe, é onde pessoas entram para acabar fazendo coisas ilícitas, venda de tráfico de drogas, tráfico de órgãos também e outras coisas. E então o autor aproveita esse caso do Gamergate para dar luz a esses chans aqui, que eu já presenciei algumas postagens que me fizeram me afastar muito desse esgoto da internet, digamos assim. E, enfim, tem gente que gosta, e o autor faz questão de trazer esse ponto aqui, né? Eu acho interessante mencionar também para quem tem esse interesse. Então, o interesse do autor realmente é
é dar luz a vários aspectos de como a rede social ela pode ser negativa para a sociedade. De novo, o que eu trouxe aqui, ela não é um negativo para o indivíduo em si, mas para a sociedade como um todo, assim, sabe? E acabam criando vários acontecimentos. Eu não falei nem metade aqui do que o autor traz no livro, então acho que vale muito a pena se você tem interesse nesse assunto, se você quer saber mais, né, de como enfim, a rede social ela acaba sendo presente nos nossos dias hoje em dia, né? Tem gente que trabalha com rede social e tal, mas se você quiser saber mais de como as empresas acabam te manipulando e manipulando a sociedade, talvez quase que indiretamente, sem querer, mas também acabam não tendo responsabilidade quanto a isso, né? E agora, inclusive, nessa semana, eu vi uma notícia de que o estado de Nova York está processando algumas empresas de redes sociais porque as redes sociais estão afetando a saúde mental dos jovens e, enfim. Enfim, a rede social acaba sendo uma ferramenta imediata de comparação do ser humano, né? Na rede social todo mundo é mais bonito que tu, todo mundo malha mais do que tu, todo mundo estuda mais do que tu, todo mundo trabalha mais do que tu, todo mundo viaja mais do que tu, todo mundo vai para lugares mais interessantes do que tu, todo mundo vai em restaurantes melhores do que tu. Enfim, se tu entrar na rede social e levar isso como regra, tu acaba realmente deprimido, porque tu pensa que a tua vida é uma merda. Só que tu tem que entender que a rede social, às vezes a postagem de uma pessoa é apenas 2% do dia dela. Talvez nem isso, sabe? Às vezes a pessoa ela tá postando feliz e tá triste ao mesmo tempo, sabe? Então tem aspectos da rede social que eu sempre me interessei, assim, de saber mais, porque eu, enfim, fui criado com isso, né? Eu sou desde a época acho que eu só não peguei aquele ICQ da vida, mas peguei MSN, Orkut, Tumblr e por aí vai, sabe? Agora a gente tá com o Instagram, agora eu dei uma parada, não quero entrar no TikTok, porque eu sei que eu vou acabar me viciando, porque ele é uma ferramenta que a principal proposta dele é te viciar, não é te conectar, é realmente te viciar em conteúdos. E então sempre me interessei por esse assunto e eu encontrei muito conteúdo muito interessante, muita informação bacana nesse livro aqui. Então, minha opinião, um livro muito bom, explica como a rede social impacta a sociedade como um todo. De novo, não aborda problemas individuais de tu vai perder produtividade porque tu passa 3 horas no Instagram e teu cérebro tem a questão da dopamina, que tu tá ensinando o teu cérebro a ter um consumo de dopamina muito elevado e tal. Não é esse livro aqui, tem outros livros, acredito, tem um tal de Nação Dopamina que eu tô a fim de ler, mas que tem uma galera que diz que não é tão bom assim, mas parece que ao mesmo tempo ele tá sempre na lista dos mais vendidos lá na Amazon. Talvez esse livro seja mais próximo do que tu quer, se tu quer realmente ver a questão do impacto da rede social no indivíduo. Aqui ele traz mais da rede social num macro ambiente, assim, o que para mim, por mais que não tenha sido a minha expectativa no começo do livro, foi muito melhor do que eu esperava, assim, sabe? Mostra também que uma das soluções aqui de todo esse mal que eu contei aqui é a questão do ajuste do algoritmo, né? Que pode mostrar mais posts dos nossos amigos, de pessoas que realmente a gente segue, do que conteúdos direcionados a simplesmente aumentar o engajamento do usuário. Então ele traz aqui outros testes feitos no YouTube também, que o YouTube acaba te mostrando muito conteúdo de canais que tu não é inscrito. Então o problema aqui do YouTube ele acaba sendo muito maior. E aqui, como eu falei, né, invariavelmente, se tu entra 2, 3 vídeos sobre política, tu vai acabar num conteúdo extremista, né? Um ponto interessante aqui que eu acho que você que está escutando até aqui talvez tenha notado, mas o autor, ou ele é de esquerda, ou ele pelo menos concorda com várias ideias de esquerda, porque vários casos aqui ele traz realmente da extrema-direita sendo super sendo vista como algo ruim na rede social, o que nos exemplos que ele traz realmente é, sabe? Eu, como as minhas ideias são mais voltadas para a esquerda do que direita, isso não me impactou muito. Eu compactuei com várias coisas que o autor trouxe aqui, mas se tu é uma pessoa que é de extrema direita ou é direita normal, assim, sei lá, eu não me conecto muito com isso, assim, tu é de esquerda ou de direita, mas para quem tá ouvindo aqui,
Se caso tu é de direita e vai pegar esse livro, eu imagino que tu não vai ser... Se tu não tem a cabeça tão aberta, tu vai ficar meio puto de ouvir aqui algumas opiniões do livro, que no meu caso são verdades, né? Mas pra ti, que tem outras opiniões, enfim, pode não ser. Então essa é o ponto que eu trago aqui político, que isso tá bem claro que o autor é bem adepto a ideias de esquerda, né? Mas, de novo, isso não me impactou. Tá certo, galera? Muito obrigado por terem ouvido mais um episódio do Bookcast. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha aguçado essa curiosidade em ler, para vocês lerem esse livro, se vocês curtem esse tipo de conteúdo, né? É um livro de 500 páginas, mas vale a pena para quem curte esse tipo de tópico, beleza? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.